Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é o fio ideal para um chuveiro em 220 volts nessas potências aqui. Nós temos o exemplo na potência de 6.800 watts, temos nesse exemplo também 7.500 watts ou em 7.800 watts. São chuveiros muito comuns encontrados no mercado hoje e que os eletricistas fazem muitos serviços nesse exemplo de potência de chuveiro. Então vamos lá, para o primeiro exemplo, nós temos aqui um chuveiro de 220 volts, vou apagar aqui, 220 volts, e nessa potência aqui, vamos entender um pouquinho, a potência é de 6.800 watts de potência, 220 volts, 6.800 watts. Qual deve ser o disjuntor adotado nesse exemplo? O disjuntor nesse exemplo aqui seria de 32 amperes nesse exemplo. E o fio teria a seção de 4 milímetros. Até se vocês olharem, quando compra esse tipo de chuveiro nessa potência, você vai ver na caixa ali com essa indicação. Já vem até recomendado pelo fabricante. Mas a gente vai falar um detalhe sobre isso aqui, ou até uma sugestão. Mas vamos mostrar o cálculo nessa circunstância aqui. Sabemos que para poder a gente determinar a tensão, a potência, a corrente, precisamos daquele cálculo. Vamos fazer rapidamente aqui aquele cálculo do triângulo de potência. Esse triângulo aqui, sabemos que em cima temos a potência e o que está embaixo vai ser dividido. Temos a voltagem e a corrente. Como é que nós vamos saber aqui qual foi a corrente que esse circuito aqui, que esse chuveiro vai circular por ele? Vamos lá, nós temos aqui a potência, correto? Então vamos colocar aqui a potência de 6.800 watts de potência e vamos dividir aqui por baixo por essa tensão. Vamos colocar aqui, ó, pela tensão de 220 volts. Aguarda que tem um outro exemplo também nessas outras potências aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, qual é a corrente que vai circular por esse circuito? Se nós pegarmos a calculadora e fizermos 6.800 watts de potência dividido por 220, nós vamos ver que vai dar uma corrente de 30,90 amperes. Tem uns quebrados para lá também. Nós vamos pegar dois números depois da vírgula. 6.800 watts dividido por 220 vai dar uma corrente circulando por esse circuito de 30,90 amperes. Então vamos colocar um disjuntor de 32 amperes e vamos obedecer o cabo de 4 milímetros, lembrando, em 220 volts. Agora vamos para o próximo exemplo. Desse exemplo aqui de um chuveiro de 7.500 watts. Vamos lá. Como seria também em 220 volts, vamos mudar agora aqui a potência e colocarmos 7.500 watts de potência e vamos ver qual seria a corrente que iria circular por esse circuito. Nesse exemplo aqui, nós vamos colocar 7.500 watts de potência e dividir também pela tensão da rede. Qual é a tensão da rede? 220 volts. Vamos pegar a calculadora, já está aqui já previamente calculado para poupar o nosso tempo e daria uma corrente de 34,09 amperes. 34,09 amperes é a corrente que vai circular nesse exemplo aqui, ó, com a potência de 7.500 watts. Então, nesse exemplo, qual seria o condutor a ser adotado? Nesse exemplo, podemos colocar um fio de 6 milímetros, exatamente, um fio de 6 milímetros, e a corrente deu 34,09, vamos colocar o disjuntor de 40 amperes. Quem respondeu 40 amperes aí,
Lembrando que os profissionais da antiga já sabem isso aqui. 40 amperes vai ser o nosso disjuntor que nós vamos colocar. Mas não esqueça de... Temos outro exemplo ainda, mas veja aí ó, a descrição logo após do vídeo. Veja essa descrição do nosso vídeo, onde está escrito mais. Você vai achar um e-book de instalações elétricas. Exatamente. Um e-book com dicas, um e-book com orientações. Fala sobre DPS, fala também sobre dispositivo DR, sobre DDR, tensão elétrica, exemplos de várias instalações que você pode ter ali para quando você for fazer o seu serviço, em vez de você ficar procurando aquele vídeo ali, aquele vídeo acolá, você vai ter dentro do seu dispositivo eletrônico, vai ter esse e-book ali, você rapidamente, você procura e vai achar o que é que você quer. Então depois do vídeo, acessa aí a descrição do vídeo onde está escrito mais e dá uma olhadinha aí nesse nosso e-book, um e-book produzido aqui pelo nosso canal Elétrica Dicas de Variedade. O preço é simbólico. Mas vamos lá, vamos para o próximo exemplo aqui. Esse chuveiro de 7.500 watts também é um chuveiro muito aplicado nas residências, e nesse exemplo também vamos colocar em 220 watts, em 220 volts. Então vamos aplicar 7.800 watts de potência, um chuveiro relativamente potente. Então qual seria o cálculo que a gente faz nesse exemplo aqui? Vamos lá, nós temos a potência, esse P aqui, pessoal, se refere a essa potência do chuveiro. Nesse exemplo agora aqui, estamos aplicando esse 7.800. Esse 7.800 e esse P é a mesma coisa. E esse 220 é esse Vzinho aqui, ó. Quando você quiser fazer esse cálculo para circuitos resistivos, sabemos que aqui dentro tem uma resistência. Quando não é um circuitos resistivos, vai entrar alguns fatores a mais que a gente explica em uma outra aula futuramente. E esse I vai ser o que? É a corrente encontrada. Então você simplesmente faz assim, ó, coloca alguma coisa, até sua mãozinha, no caso esse exemplo aqui, esse apagador, sobre o I, que é a corrente que a gente vai ser encontrado. O que é que sobrou aí? Sobrou o P e o V, a potência e a tensão da rede. Muitos dizem voltagem, não tem problema nenhum. Então, a potência dividido pela voltagem, nós vamos encontrar a corrente que está circulando ali nesse exemplo aqui em 7.800 watts dividido por 220. Qual é a potência? Vamos fazer aqui, daria nesse exemplo 35,45 amperes. Percebemos que muito parecido, o de 7.500 deu 34, um pouquinho a mais, 7.800 dividido por 220 deu 35,45, alguma coisa, lembrando que pegamos apenas esses dois números depois da vírgula. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo também, vamos usar um disjuntor de 40 amperes e também um cabo de 6 milímetros, nesse exemplo. Agora, uma dica, pessoal, uma dica aqui como sugestão também. No primeiro exemplo que nós vimos, esse exemplo aqui de 6.800 watts de potência, nós vimos ali que o fabricante, ele pede que pode ser colocado um fio de 4 milímetros. Verdade, nessa circunstância, se for fazer todos os cálculos envolvidos, talvez você, eletricista já veterano, pode até dizer, não pode colocar um fio de 4 milímetros aí. Pode, se for fazer todos os cálculos envolvidos mesmo, nas circunstâncias em que o fabricante pede para que seja colocado esse circuito para esse chuveiro, pode sim realmente usar um cabo de 4 milímetros. Mas como sugestão, que às vezes pode estar passando ali junto com outro circuito, que não é o ideal, circuito de chuveiro, na mesma tubulação, quero dizer, o ideal é que seja ele sozinho do quadro de disjuntores até o circuito do chuveiro. Mas vamos lá, pode acontecer vários fatores, sabemos disso. Como sugestão, coloque um cabo de 6 milímetros também nesse exemplo. Lembrando, pode ser usado 4 milímetros, mas devido a algumas circunstâncias que talvez você encontre lá na hora da sua instalação,
peça também um cabo de 6 milímetros, que você não vai ter nenhum problema. Não esqueça também de algo muito importante. O que é? É isso aqui, ó, pessoal. O IDR, ou o nosso famoso DR. Coloque o seu DR e também coloque o seu disjuntor, como nós falamos, seu disjuntor de 40. Qual é o DR que você deveria colocar nessa circunstância aqui? Já vimos em outra aula, vamos falar mais um pouquinho rapidamente. Você tem que colocar um DR com a sensibilidade de 30 miliamperes, que é a corrente de fuga para proteger a vida humana, esse 30 miliamperes. E a capacidade de corrente que o dispositivo aguenta tem que ser igual aos 40 amperes do disjuntor de proteção ou maior. Por exemplo, nesse disjuntor aqui, nós temos aqui 63 amperes e 30 miliamperes de corrente de fuga. Será que nós poderíamos usar esse de 63 amperes? Alguns podem dizer, não pode usar porque não vai desarmar. Lembramos que já falamos isso em outras aulas. E o DR, ele não é para curto-circuito nem sobrecarga. É para proteger a vida humana ali contra a fuga de corrente. A pessoa ali vai tomar um choque. Este aparelhinho, você sabe que eles têm essa sensibilidade de perceber isso muito tempo antes de a pessoa tomar aquele choque e de ter umas consequências que possa levar à morte. Então, pode ser usado esse de 63? Pode ser usado sim esse de 63 amperes, que simplesmente é que os componentes dele resistem. Então, lembre sempre disso. Essa correntezinha daqui não é a de baixo. A de baixo é a que protege a vida humana, os 30 miliamperes, e a de cima é o que os componentes aqui, na hora que tiver circulando a corrente por ele, que ele não derreter, ele aguenta. Então sabemos que o disjuntor vai passar quanto ali? Vai passar em média de 40, a corrente de 40 para baixo. Se for para cima, o disjuntor vai desarmar por elevação da corrente. E se for para cima, se você, vamos supor, presta atenção nesse ponto interessante, tem alguns DR que é 25 amperes. Aí você pensa que você pode colocar esse de 25 amperes, porque você tem lá, porque talvez o cliente não quer comprar outro, você achou lá no meio de reserva. Não coloque, porque quando o chuveiro tiver uma determinada potência em funcionamento, esses componentes do DR não vai suportar, porque ele foi fabricado apenas para passar por ele ali 25 amperes. Então, sempre lembre disso. Ou os 40 nesse exemplo, ou maior, como aqui nós vimos o caso desse que nós temos em mão, de 63 amperes. E não esqueça também de colocar o aterramento. Exatamente, o aterramento vindo de lá do quadro de disjuntores, o aterramento para o circuito do chuveiro também. E agora vai aí na descrição do vídeo onde está escrito mais, aí embaixo mesmo. Dá uma olhadinha, vai lá, faz isso aí, dá uma olhadinha, aperta o mais, aperta ali aquele link que é o do nosso e-book e dá uma olhada ali no material que tem, a explicação que mostra o conteúdo desse e-book, exemplos de vários circuitos. Você quer fazer um circuito de chuveiro? Tem alguns exemplos lá. Você quer saber alguns valores de DPS em determinadas circunstâncias? Você vai achar também alguns exemplos de interruptores. Até o eletricista veterano, às vezes ele esquece como é alguns exemplos de instalação de interruptores. Às vezes interruptores four-way, interruptores bipolares, true, paralelo, bipolar. Às vezes a gente confunde aquilo tudo, né? E às vezes demora anos para a gente fazer aquilo. Então, se você adquirir esse e-book, você vai estar guardadinho lá. Na hora que você precisar, tá lá fazendo. Você que é eletricista mais antigo mesmo, e os novos também. É só você recorrer rapidamente, você vai achar alguns circuitos, por exemplo, de ar-condicionado, alguns exemplos, você vai ver também. Algumas explicações teóricas tem lá também. É só conferir onde está escrito mais aí. Você também vai estar dando
um apoio para o nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo mais vídeos e explicando um pouquinho dessa grande área que é as instalações elétricas. Agora não se esquece de olhar esses próximos vídeos que tem aí no nosso canal, que vai estar dando muitas instruções, tanto para você que é iniciante, tem vídeo direcionado para iniciante, muitos vídeos realmente direcionados para iniciante, e tem vídeos também para profissional. Esse exemplo que nós citamos hoje aqui atende tanto o exemplo para iniciante como também para profissional. Alguns profissionais ainda têm dúvida: será que eu posso aplicar esta fórmula aqui em todos os circuitos? Se for circuito resistível, você não vai ter ali outros fatores envolvidos, você pode aplicar diretamente. Se for outro circuito, aí vai ter alguns fatores envolvidos. Mas assiste aí os próximos vídeos e dá uma clicada aí na nossa descrição para você ver esse poderoso e-book com dicas e orientações para quem é eletricista. Fica aí no próximo vídeo.